Então, pessoal, bom, semana passada eu havia feito esse vídeo com o mesmo assunto, mas acontece que como o local onde eu estava gravando estava muito complicado, né, porque estava ventando muito, né, todo um local um pouco mais coberto, mas como é sob as árvores, né, mesmo assim pode passar vento pra caramba. Se bem que, cara, eu acho que não deveria me preocupar tanto, porque o canal aqui é pouquíssimo assistido, né, eu não sou uma espécie de formador de opinião nem nada, mas enfim, cara, eu vou passar o assunto assim mesmo. Então, eu frequento o canal Fio Diário, como eu já havia deixado claro aqui no canal, né? O Fio Diário é um dos canais aí onde tem muito, digamos assim, dissidente da rede Jovem Pan, pessoas que são conservadoras, que são de direita, né, em geral. Não sei se você se lembra, mas no ano passado, quando o Jair Bolsonaro havia sido, ia falar demitido, não, ele não havia conseguido se reeleger, né? Se bem que depois o STF havia falado que eles tinham ajudado o Lula a ser eleito, né? Ou seja, não deveria ser uma eleição legítima, né? O resultado da eleição não deveria ser legítimo, né? O Tutinha, que é o chefão da Jovem Pan, havia demitido muita gente lá, justamente esse pessoal aí que é formador de opinião, gente como o Marco Antônio Costa, que é o Superman, Adriele Jorge, que inclusive tentou alguma coisa enquanto deputado, mas não havia sido eleito, o Paulo Figueiredo, o Constantino, né? Então, hoje aqui no YouTube eles se dividem entre 3 canais. Você pega o Fio Diário, a Revista Oeste, que, digamos assim, se você fizer uma comparação, é a mais conceituada, né? Onde o pessoal veste uma capa, não, acho que capa de seriedade seria demais, né? O pessoal é mais sério mesmo. E tem o Braddock Show. Dentre esses 3 aí, aparentemente o Fio Diário é o que mais precisa de donate, né, de grana do pessoal que assiste e tudo mais, certo? O Braddock Show, em comparação ao Fio Diário e a Revista Oeste, né, ele é o que tem mais rotatividade de comentaristas, de convidados, certo? Você pega que existe desde o Ricardo Salles, que na minha opinião é o, digamos assim, mais conceituado, né, desses comentaristas aí, até gente como Stepa Paiano, gente como Lucas Pavanato, que também tentou alguma coisa mais, só conseguiu ser suplente, né? Gente como Fernando Holliday, certo? E o mal do Braddock Show é justamente essa rotatividade, porque você não vai encontrar, dentre todas essas pessoas aí, uma unanimidade em relação a gente que você gosta, a gente a qual você concorda. Você acha que eu confio em gente como Stepa Paiano? Você acha que eu confio em gente como Bárbara De Stefani, do canal Te Atualizei? Ao menos na minha, ia falar questão pessoal, não. Para mim, esse pessoal não é confiável. Você até pode confiar e tudo mais, mas para mim, essas duas aí não são confiáveis. O Lucas Pavanato não é confiável. O Fernando Holliday não é confiável, certo? Inclusive eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão das pessoas que se colocam como sendo de direita, serem confiáveis ou não. Aí você pega aqui o Paulo Figueiredo, que, cara, eu iria falar que ele seria uma espécie de funcionário do Fio Diário, né? Mas ele é mais do que isso. Aparentemente ele é um dos assessores daquele canal. Ele tá entrando com uma grana, né? Isso aí é o que eu tô vendo de fora. E ele havia entrado aqui, eu acho que faz uns 2 meses. Ele está no Fio Diário há uns 2 meses. E tão logo ele havia entrado, a Geisiane Freitas, que era uma das 3 pessoas que compunham a bancada principal do Fio Diário, acabou indo embora, certo? Eu não sei exatamente o porquê que tinha acontecido esse tipo de coisa. Tiveram pessoas que acompanham o Fio Diário falando que, porra, mas ela foi embora porque ela discordou de alguma coisa dita pelo Paulo Figueiredo, né? Eu sei que houve sim uma certa discordância, mas cara, eu acho que tipo assim, discordância sempre ocorre justamente quando ia falar esses trios, discordâncias ocorrem em qualquer tipo de debate. Você não vai encontrar necessariamente, mesmo se as pessoas serem de direita, serem conservadoras,
você não vai considerar que todos eles concordem com tudo o que o próximo fala. Não, vai haver discordância, cara. E o Fio Diário é o canal dentre esses três aí onde mais ocorrem discordâncias, cara. Pô, você pega aqui o Paulo Cogos, que é um dos convidados, na minha opinião, dentre esses convidados aí, é o melhor deles. Ele sempre discorda do Adrilles Jorge, o Marco Antônio Costa sempre discorda do que o Adrilles fala também, certo? Então é natural isso aí, e é até bom você ter discordâncias para o pessoal conversar, para o pessoal entender o que está certo e o que está errado, o que foi distorcido, né? Então eu acho que, porra, a Geisiane Freitas sair por conta disso aí seria demais, cara. Seria demais da conta. Não sei se foi exatamente por isso. Há uns 3 meses atrás, eu havia feito um vídeo IRL comentando que, pô, a Geisiane, ela tem um erro, ela está cometendo um erro diário, né, que é de ficar debatendo com as pessoas que assistem as lives, né, do Fio Diário, e pessoas essas que acabam questionando o que ela fala, certo? Do trio, a Geisiane era a única que ficava batendo de frente com o pessoal que assistia ao Fio Diário, que estava lá todos os dias vendo as lives, ou então até mesmo não todos os dias, né? Acho que mesmo assim questionava alguma coisa que ela falava, né? Justamente, certo? O Marco não fazia isso, o Adrilles não fazia isso, nem o Paulo Cogos, o Rafael Satie fazem isso, o Holiday não faz isso, a Geisiane era a única que fazia. Quando ela fazia isso aí, eu até ficava pensando que, pô, ela tem que consertar esse tipo de coisa, mesmo que ela seja uma mulher de personalidade forte, né? Até por ser pessoa pública, ela tem que tomar cuidado. Eu não estou falando para, vou mudar de personalidade aqui só para te agradar. Não, não é isso. Porque eu acho que as portas poderiam se fechar justamente por você mostrar esse traço da sua personalidade. Você pode ser considerada como uma pessoa intransigente, uma pessoa que é difícil de você ter algum relacionamento. Então, como eu havia falado, o Paulo Figueiredo entrou e em poucas semanas, no intervalo de tempo, a Geisiane caiu fora, e o Paulo está lá, ele está com seu quadro chamado Paulo Figueiredo Show, certo? E nesse quadro, inclusive, foi o que me fez fazer esse vídeo. Ele acabou criticando o Kim Paim, certo? Em relação ao Kim ter comentado, inclusive ele fez uma espécie de alfinetada, ele não falou exatamente quem era, ele ter comentado sobre o povo ficar sendo enganados com pessoas que estão se pondo como lobos em pele de cordeiro. Gente que não é de direita, gente que não é conservador e que está sendo posto para o povo, justamente como de direita e conservador, certo? E ele estava falando especificamente do Thiago Pavinato. O Pavinato, como eu já havia falado aqui, é um liberaloide, ele foi um dos fundadores do MBL, se bem que o Alan dos Santos havia falado que quem havia fundado o MBL havia sido o... Bom, o cara não... ele tentou ser parlamentar, mas ele não havia sido eleito, né? O Paulo Batista, que é aquele cara que fez o meme Raio Privatizador, inclusive falando nesse meme aí, o pessoal do MBL entrou na justiça para tomar posse dele, certo? Não sei se eles conseguiram isso aí, mas eu tô lembrado que quando o MBL tinha um canal aí bem antigo chamado Inimigos Públicos, os caras haviam soltado esse meme lá, como se fosse de autoria deles, certo? Eu acho que eles acabaram vencendo, e tudo. O Paulo Batista sumiu da, digamos assim, vida pública, Pelo que eu havia falado, ele não havia sido eleito para nada, certo? Mas enfim, aí o Pavinato, além de ser isso aí que eu havia falado, ele sempre abraça uma oportunidade de mostrar que não seria exatamente alguém de direita, certo? Inclusive já falaram que o cara é fã do FHC, que não é de direita, é um social-democrata, certo? Aí eu vou rememorar aqui bem rápido algumas coisas as quais o Thiago havia passado para as pessoas, o suficiente para elas pararem e pensarem que, porra, cara, eu não vou ficar puxando o saco desse cara aí porque ele está lutando contra mim. Mas o Thiago aparentemente está se aproveitando justamente da ignorância do povo que segue ele, porque eles não estão verificando o que ele faz, não estão verificando o passado dele. As únicas pessoas que fazem esse tipo de coisa aí são os tuiteiros de esquerda
quando vão querer cancelar alguma pessoa, especialmente se essa pessoa for de direita, né? Certo? O pessoal da direita não faz esse tipo de coisa. Eles estão recentemente aí boicotando filmes, boicotando o que? Séries, boicotando produtos, porque esse pessoal aí costuma, não esse pessoal que está boicotando, né? Mas os alvos dos boicotes acabam andando de mãos dadas com a lacração, né? O exemplo mais emblemático disso aí é o pessoal da empresa Mondelez, que é da Lacta, né? Bom, aquele caso lá envolvendo a Bis e o Felipe Neto, né, e tudo mais, certo? O pessoal da direita não costuma fazer boicote, né? Eles estão fazendo isso aí agora, cara. Recentíssimo isso. Aí o Paulo, né, inclusive entra esse traço emocional que ele tem, né? Ele havia falado no vídeo que, infelizmente, aqui no Brasil, pessoas como o Pavinato, pessoas inteligentes como ele, acabam sendo rechaçadas e tudo. Porra, cara, mas independente do Pavinato ser inteligente ou não, né, eu acho que inclusive o Paulo é mais inteligente do que ele, o Pavinato tá fazendo mal às pessoas que, cara, não necessariamente são de direita, mas o povo em geral, cara. O povo em geral que, de qualquer forma, está em sintonia com os ideais conservadores, certo? Esse mesmo povo que compra os cursos do Paulo Figueiredo, esse mesmo povo que é contra o PT, que é contra os candidatos da esquerda, da extrema esquerda, o Pavinato está enganando os outros. Né? Então o Paulo, pelo que ele deu a entender, ele está ignorando esse tipo de coisa. Porque o cara é inteligente. Não, cara, independente do cara ser inteligente ou não, ele está fazendo mal para as pessoas, cara. Certo? Eu de vez em quando eu costumava conversar com algumas pessoas que justamente seguem o Pavinato. A maior parte mulher tá irredutível, cara, em relação a considerar as coisas ruins que ele faz para elas próprias, né? Para os ideais que elas seguem, né? Pro ideal que elas sustentam, sacou? Elas não estão nem aí, cara. E o Pavinato, ele tá onde tá hoje porque ele aproveitou o vácuo que a Rede Jovem Pan deixou, né, demitindo uma pancada de funcionário conservador, depois que o Bolsonaro foi, ia falar reeleito, não, quando o Bolsonaro não foi reeleito, certo? Aí tirou aquela pancada de gente, né, como eu havia falado, tirou o Marco Antônio Costa, tirou o próprio Figueiredo, tirou o Constantino, tirou o Augusto Nunes, tirou a Zoe Martins, tirou uma pancada de gente. Aí só ficaram o Pavinato e o Roberto Mota. Mas entre eles dois, o Pavinato, ele, na defesa das suas opiniões, né, na exposição das suas opiniões, ele é um pouco mais incisivo, certo? Ele estava em um programa lá chamado Linha de Frente, que, pelo que eu havia sacado, é um pouco mais informal, certo? E até é um pouco mais fácil para você falar a linguagem do povo. Aí ele acabou tendo êxito, cara. Com isso aí acabou sendo um dos bastiões da voz da direita na Rede Jovem Pan. Ou seja, ele está se aproveitando disso aí e até hoje, né, mas como eu havia falado, ele sempre abraça a oportunidade de mostrar que não é exatamente um conservador, que não é alguém de direita. Porque, poxa, cara, eu tô lembrado que no ano passado, quando ele foi entrevistado no Pânico, ele havia falado lá, né, inclusive, o que mesmo? Ele havia dito que era abortista, havia falado que Santo Agostinho era gay, né? Pô, eu não sou católico, né? Mas eu acho que para quem é católico, isso aí deveria ser considerado uma espécie de heresia, né? Certo? Aí, depois disso, ele foi entrevistado lá no canal Mais Um Podcast, que é da Jovem Pan também. Na época em que o canal tinha um pouco de relevância, certo? Quando ocorreu essa demissão em massa aí, o canal também havia perdido a sua relevância. Lá ele discutiu com o Marco que também era do Pânico, né? E o cara ficou tentando enquadrar o Marco, né? Porque ele não, o que mesmo? Ele não engolia, né, a tese de que
Mas acontece que não é possível um homossexual se tornar hétero. Isso aí seria impossível. E quando ele passou essa bola aí para o Marco não soube o que falar, certo? Eu até entendo, né? Mas o Marco, se ele soubesse, né, ele deveria ter falado que, porra, cara, você pega aqui um exemplo clássico de que um gay consegue se tornar hétero é quando ele se converte, né? Quando ele se torna evangélico, né, se torna protestante. Existem pessoas gays que acabam se tornando heterossexuais. E, pô, cara, eu havia dito aqui no canal que a condição de ser gay é comportamental, é mental, cara, é psicológica. Não é genética, não existe uma espécie de gene que determina que a pessoa seja homossexual, nem heterossexual, certo? Então o Marcos, se ele soubesse, se ele lembrasse, né, ele poderia dizer que, pô, cara, tem uns evangélicos aí, existem muitos que são ex-gays, né? Aí eu até havia comentado isso aí com alguém lá no X, no antigo Twitter. Aí a pessoa havia falado pra mim que, porra, mas por dentro ela continua gay. Ela apenas, o que mesmo? Ela apenas prende o seu desejo, os seus instintos homossexuais e tudo. Cara, não dá pra você provar isso, né? E nem pra você generalizar. Algumas pessoas sim, elas podem passar por esse processo, mas não dá pra você falar que, porra, todo mundo, né, todo mundo que acaba fazendo essa transição aí é acometido por isso, né? Você pode também citar o caso da Carol Heller, né? Que infelizmente acabou se suicidando, certo? Ela era lésbica, só que estava passando por um processo de transição. Ela queria ser heterossexual, ela estava sendo assistida por um pastor. O Pavinato, né, falando dela, né? O Pavinato havia soltado uma nota sobre o que havia acontecido com a Carol, dizendo que, o que mesmo? Que não era possível ela fazer essa transição aí, né? Justamente é lésbica, então ela tem que ser assim até morrer. Mas ele havia falado de uma forma bastante desrespeitosa, certo? Deixando claro que também o sujeito é muito ególatra, né? O que ele define é aquilo mesmo. É um cara, porra, é só você ver a conversa que ele teve com o Marco lá no Mais Um Podcast, cara. Você saca que é um sujeito tremendamente arrogante, e é um cara que, quando contrariado, ele passa a atacar os outros. Ele passa a atacar os outros. Aí, algumas pessoas até podem falar pra mim justificando que, porra, mas lá no interior de São Paulo ele havia sofrido demais por ser gay e tudo mais. Foda-se, cara. Problema dele. Problema dele. Só que não é por isso, não é por isso que ele deva desrespeitar as pessoas, cara. Especialmente pessoas que têm histórico de depressão, e que têm o direito, sim, de querer. A pessoa é lésbica, então ela quer se tornar hétero, ela tem um direito de querer isso aí, cara. Aí você vai, define e fala que, porra, mas não é possível a pessoa lésbica se tornar hétero, porque não seria possível, cara. Eu acabei de citar que em igrejas evangélicas você tem muitos ex-gays. Você pega isso, você pega que ele é a favor do crime de homofobia, que segundo a tese do STF foi atrelada a racismo, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O Marco Antônio Costa havia comentado sobre isso aí lá no Fio Diário, né? Havia comentado sobre o que mesmo? As controvérsias do Thiago, né? E ele havia convidado o mesmo para ir lá no Fio Diário conversar, debater, você defende isso e aquilo, blá, blá, blá. Você pode explicar, especialmente para o seu público, né? Para a pessoa que te segue, por que você defende isso e aquilo. Certo, mas recentemente, isso aí faz o quê? Umas 2 semanas, o Marco havia falado que o Thiago, ele chamou o nome do Fio Diário, né? Chamou algo como Fio Terra Diário, cara. Ou seja, já não vai mais lá. Já não vai mais lá. Certo? Aí você saca que o sujeito, ele não merece nem um mínimo de crédito, cara. Ainda mais de pessoas que são estudiosas,
e são conhecedores do bem e do mal, como é o Paulo Figueiredo, cara. Certo? Não tem que ficar passando pano pro cara só porque ele seria supostamente inteligente. Não dá pra ficar passando pano, cara. Também recordo que no Fio Diário foi perguntado pro Paulo o que ele achava do Paulo Matias, que é da Jovem Pan. É um cara que sempre havia demonstrado ser um centro-esquerda, certo? O cara foi subprefeito de Pinheiros, que é um bairro abastado aqui de São Paulo, né? Se bem que isso aí não tem nada a ver, né? Só que, pô, o cara é tucaninho. O Constantino já havia comentado a respeito dele, falado que o cara curte se vitimizar e tudo. O Paulo havia falado que não tem absolutamente nada contra o Matias, né? Até porque ele foi bem tratado. Eu entendo isso aí, eu entendo. Mas eu não ficaria surpreso se em alguma outra situação ele pudesse também passar pano para as defesas do Paulo, cara, do Paulo Matias. Então, não que isso chegue a ser meio ofensivo, né, justamente pelo fato do Paulo Figueiredo saber do bem e do mal, mas, pô, quando você defende gente como o Thiago Pavinato, é porque você não tá, assim, tão interessado. Não, acho que também seria demais, né, cara? Mas, pô, ok, se defende lá o Pavinato. Você fala que aqui no Brasil é muito injusto você ter uma pessoa que é inteligente pra caramba, acabar sendo rechaçada, né, pelos outros, né, e tudo mais, certo? Mas, pô, você tem as suas contas bloqueadas por um cara de centro-esquerda, que é o Xandão, certo? Você tem o seu canal bloqueado também no YouTube, você tem sua conta retida no X, tudo por conta de atos de um centro-esquerda, que é o Xandão. Então você ficar passando pano para controvérsias de outro cara de centro-esquerda, tem base isso aí? O Thiago é tão inteligente assim a ponto de você querer ficar passando pano pro cara, tornando o Kim como se fosse errado na situação, né? E sem contar que o Paulo ele acabou negligenciando o que a gente já havia passado em matéria de aproveitadores, de oportunistas, cara, desde 2018. Eu já havia falado aqui que em 2018 eu havia anulado o voto. Dentre Bolso e o Haddad, eu preferi anular, certo? Mas mesmo naquela época eu era de direita. E eu lembro muito bem que tivemos toda a sorte de oportunistas, cara. Tivemos Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, né, gente que queria se enganchar no Jair, mas que ele acabou rechaçando, né, tipo o que aconteceu com o João Dória, com o Eduardo Paes. Ainda assim, cara, você pega a campanha para reeleição de governador feita pelo João Botox, o cara havia dito lá, a esquerda isso, a esquerda aquilo. Obviamente ele estava culpabilizando a esquerda por alguma coisa. Mas, pô, o Dória é de centro-esquerda também, cara. Certo? Ou seja, ele estava enganando os outros de novo. Era outro que estava ludibriando as pessoas. Certo? Aí você pega quando ele foi entrevistado lá pelo... Cara, eu não sei se foi no Agora é Tarde ou se foi no De Noite. Quando o Gentili havia perguntado para ele se ele era de direita ou de esquerda, o João Dória havia explicado, né? E ele não havia, o que mesmo, dito diretamente que, não sou de direita. Mas ele havia deixado claro que era de esquerda. Certo? Então, a gente já está mais... Bom, eu acho que nós devíamos, né? Do modo geral, deveríamos estar saturados de oportunistas, cara. Tem um que está na tua frente, mostrando que não é exatamente o que você acha que ele é, né? E você fica acendendo vela para ele. É por isso que eu acho que o Pavinato está se aproveitando justamente do brasileiro não vasculhar o que ele fala nas entrelinhas ou então de uma forma um pouco mais direta. Ele sempre está soltando alguma coisa, cara. É só você pegar o Nando Moura, né, que tem aquele bando de gado, né? Mas ele sempre mostra, é claro que se você fizer uma comparação, o Cheirando Rola ele mostra muito mais fácil que é uma pessoa completamente diferente do que os gados dele acham.
né? Mas, pô, ainda assim, você pega que o Cheirando Rola, né, de tudo o que ele havia demonstrado ser contra o pessoal de direita, já era para ele ser rechaçado. A única situação onde ele havia sido rechaçado pelo pessoal de direita foi quando ele havia virado a casaca, né, em relação a bater no Jair, né, porque mesmo até antes de, não, até o final de 2018 ele não havia feito isso. Antes o cara havia sido um dos maiores cabos eleitorais do Jair aqui no YouTube, né? Antes de 2018, ele mamava o Jair pra caraca, mano. Mamou o Jair, mamou o Dudu Bananinha lá, mamou o Gil Diniz, certo? Aí então, pelo que eu havia sacado, né, e pelo que também as pessoas haviam falado aqui pela internet, por conta do nome dele estar em um inquérito de fake news, né, tanto dele quanto de muitos influencers, deputados, youtubers de direita, né, ele virou a casaca. Ele deu um giro de 180, certo? Provando que, porra, cara, eu só tava mamando o Jair Bolsonaro, né, e também você pode colocar isso aí como uma espécie de apêndice, né? Eu tava mamando ele para conseguir alguma coisa, cara. Não tava fazendo tudo aquilo ali à toa. Né? E na iminência de ser preso, né, caí fora, passei a bater no cara, tô batendo no cara até hoje, certo? E aí? Ah, mas acontece que o Nando Moura havia falado que o que mesmo? Com o primeiro erro do Jair, né, quando o Jair, não, vou ser um pouco mais exato aqui, né? Ah, só que acontece que o Cheirando Rolo havia falado que quando o Jair começasse a errar, ele desceria o malho nele, né? Você até pode considerar isso, mas eu acho que até nisso aí também já seria um bom álibi para ele ter um motivo para cair fora, né? E os gados que seguem ele até hoje não estão considerando isso aí, certo? Ou seja, o Cheirando Rola, ele é burro, mas tem um mínimo de esperteza, certo? Ele colocou algumas coisas ali que seriam o que mesmo? Seriam eficazes para prender, né, um número grande de gente, né, sob os pés dele, como vem acontecendo até hoje, né? Então o Paulo Figueiredo tem que levar em conta que, porra, cara, eu vendo que o Thiago ele tá lutando contra o que eu acredito, por que que eu vou ficar mamando os bagos dele? Por que que eu vou ficar passando um pano pro que ele fala? Certo? Por que eu vou fazer isso aí? Inclusive, por fazendo isso, eu tô menosprezando, certo, a minha luta contra os jatos de toga do STF, contra o Lula. Estou simplesmente menosprezando isso aí, sacou? Então Paulo deveria parar, refletir, ver que, até por ele ser uma espécie de formador de opinião, né, como eu já havia deixado claro, porra, cara, eu tenho que ter responsabilidade até no que eu vou falar aqui pela internet, cara, porque tem um bando de seguidor meu, tem um bando de pessoa que compra o meu curso, tem um bando de gente que leva a sério quando eu falo alguma coisa. Você pega isso, você pega também que o cara tá muito arrogante. Eu tô lembrado que há uns 2 meses atrás ele havia feito uma live com a Bruna Torlai, que assim como ele foi aluna do Olavo de Carvalho, é uma pessoa estudiosa, certo? E eu lembro que no começo da live eles ficaram falando que finalmente eu estou lidando com uma pessoa que é de alto nível, né, que é estudiosa e tudo. Porra, cara, você imagina uma pessoa que compra os seus cursos, que te leva a sério, que te coloca também como uma espécie de bastião da direita, ouvindo esse tipo de coisa, né? E pessoa que faz isso sendo uma pobretona, aí vê esse tipo de coisa. Você não acha que ela não poderia ficar sentida com isso? Você não acha que não haveria uma possibilidade dela ficar triste em ouvir esse tipo de coisa? Ela pode pensar que, porra, mas então quer dizer que o Paulo ele tá fazendo pouco caso do pessoal que é pobretão, do pessoal que vende o almoço para comprar janta e que paga os seus cursos e tudo. Eu quero
obter conhecimento com o cara e o cara vem jogar isso aí em cima dos outros. E aí? Então é complicado, cara. Então, para encerrar, falando um pouco mais sobre os oportunistas, né? Pô, o Holiday, inclusive eu até entendo porque tem gente acreditando nele, né? Acreditando na conversão dele. Eu compreendo, eu acho que as pessoas têm todo o direito de mudar também, certo? Em relação às suas convicções políticas, né? O cara hoje pode ser de esquerda, né? Assim como era a Geisiane Freitas, né? Mas ela pode se tornar uma conservadora, ela pode entender que fez errado o tempo todo, certo? O pessoal tem todo o direito disso, não tem esse negócio de, porra, mas o sujeito lá, né? E é claro que se você coloca sob o âmbito de, pô, o sujeito ele tem que ser assim até morrer, seria a mesma coisa de você achar que o Pavinato, né? Pensa de, porra, o gay lá ele não pode virar hétero, né? Como eu já havia deixado claro. Não, isso aí é uma estultice tremenda. Mas, pô, não dá pra confiar no Holiday de pronto, cara. Certo? Não dá pra confiar de pronto. O Holiday, ele começou a aparecer no MBL lá pra 2014, em protestos e tudo mais. Ele acabou crescendo junto com essa agremiação aí, né? Ele, o Kim, aí depois veio o Chupacu de Kiev, né? Certo? Inclusive, cara, eu tô lembrado na época em que o Chupacu de Kiev ainda não era do MBL, certo? E ele ficou como, entre aspas, independente por pouquíssimo tempo, né, inclusive. Aí tá. Aí, de 2014 pra cá, o cara passou um tempasso batendo na direita e no bolsonarismo, cara. O cara deu um giro também de 180 no ano passado, cara. Certo? Não sei se foi exatamente em 2022 ou no ano retrasado, mas ele havia mudado há pouquíssimo tempo, cara. Certo? Aí virou um conservador e tudo. Mas, pô, cara, não dá pra você achar que eu ou qualquer outra pessoa deva confiar de pronto nesse cara. Pelo histórico dele, cara, e por tanto tempo bater na direita, bater no bolsonarismo. Certo? Simplesmente não dá isso aí. Em comparação, o Pavanato, que inclusive foi ex-assessor, não, ex-assessor dele, ele não tem esse histórico, cara. Mas ele faz aquele tipo de abordagem aos esquerdistas, né? A lá chupacu de Kiev, que é de ficar pondo esse pessoal em constrangimento e tudo. É uma tática que ainda é bastante eficaz para angariar um público jovem. Até porque o jovem, né? Até porque o jovem é muito imediatista, ele é do 8 ou 80. É por isso que o MBL tem muito apoiador jovem até hoje, né? Certo? Os caras acham que o Bolsonaro ele cometeu isso e aquilo, né? Dando a entender de que o Bolsonaro ele tinha que agir como se fosse uma espécie de soberano, né? Como se fosse um que monarca absolutista. Não, cara. Não. Não dá pra você mudar o sistema tão rápido assim, cara. Por mais que o Bolsonaro, sim, tenha feito parte do sistema. Não dá pra você trocar. Você, infelizmente, até pro governo se segurar, tem que abrir algumas concessões. Você tem que passar por cima do que você prometeu, né? Infelizmente, cara. Você acha que eu considero isso aí correto? É claro que não. O Bolsonaro cometeu erros, sim, enquanto presidente. Mas alguns desses erros aí, né, dá para você sacar que infelizmente eles tiveram que ser feitos. Certo? Mas não, os MBLoides acham que o Jair, né, ele teve o que mesmo? A oportunidade de agir como se fosse uma espécie de rei, né, de rei saudita. Porra, cara. E ainda essa galera vota. Esse pessoal vota ainda por cima, né? Aí fica difícil, cara. Fica difícil você, inclusive, essa galera aí, ela ignora quando aparecem coisas controversas vindas da cúpula do MBL. Pô, o Renan Turdeblom de Santos, ele já mostrou que é uma pessoa completamente inconfiável, cara. O Chupacu de Kiev também. E aí?
Você vai ficar passando um pano pro que eles falam? Você vai jogar para debaixo do tapete o que eles haviam feito? Então fica difícil, né, parceiro? Então, para agora de fato encerrar esse papo, né, pô, o Figueiredo, né, inclusive, cara, eu tô lembrado que na época da pandemia ele foi completamente a favor dos experimentos, né, que são as, entre aspas, vacinas, né, ele foi bastante a favor disso aí. Não que ele tenha sido uma espécie de militante, mas não. Se você comparar com Constantino, né, que também foi a favor, né, o Figueiredo ele havia falado algumas merdas lá, e o pessoal nos comentários havia descido o malho nele, né? Ou seja, eu compreendo que sendo uma pessoa viva, né, ela vai ter o que mesmo? A oportunidade de falar besteira. Ela vai falar algumas coisas aí que vão soar como erradas, controversas, contraditórias. É mais motivo ainda para você não ficar idolatrando ninguém, certo? Mesmo se o cara tivesse morto, as pessoas poderiam vasculhar algo do passado dele, né, que poderia, você vendo isso, você que é fã dele, né, poderia se decepcionar completamente, né? Poderia se decepcionar completamente, cara. Eu acho que até por ser uma pessoa meio arrogante, talvez o Paulo não vá parar e pensar, mas não sei, né, cara? O canal aqui não é nada, certo? Ele não é assistido nem pelas pessoas. Eu não estou me vitimizando, não. Até porque eu sei o papel que está estabelecido aqui, né? Já sei há muito tempo, certo? Pô, assim, nem o afegão médio vê. Você acha que alguma celebridade política vai assistir? Não. Mas, pô, cara, sempre é necessário deixar claro que nem todo mundo concorda com o que aquela celebridade fala. Tem que estar registrado aqui que, porra, cara, ao menos tem uma pessoa fazendo um vídeo, falando que, ó, o Paulo Figueiredo falou merda, ele tá defendendo uma pessoa que não vale absolutamente nada, e pronto. Alguém tem que mostrar que está insatisfeito e que não há uma espécie de unanimidade em relação ao que o Paulo ou então a que qualquer outra pessoa que mesmo seja uma sabedora da política e que seja pessoa pública fale ou faça.